Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar aí sobre bactérias e a questão delas com a nossa saúde. Então, o organismo humano possui várias linhas de defesa e uma das principais linhas de defesa que nós temos aí é a nossa pele, tá? Não sei se vocês sabem, mas a nossa pele, ela é o maior órgão do corpo humano. E ela é formada por uma camada inicial, a camada que a gente vê logo de cara. Essa camada a gente chama de epiderme. Então, ela é a parte mais externa. Essa parte que a gente consegue ver da nossa pele, a olho nu, ela é a epiderme, tá? E a pele, ela não é só essa parte de fora, ela por dentro ela tem um monte de camadas. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar lá no oitavo ano. Além da parte externa da pele, nós também temos as nossas mucosas, tá? O que são mucosas? Mucosas são tecidozinhos que formam as cavidades do nosso corpo. Por exemplo, por dentro, a gente também é formado por esses tecidos, como, por exemplo, o tubo digestório, as vias respiratórias, que é que faz parte aí do nosso sistema respiratório, tá? Ou seja, o nosso sistema respiratório ele é formado por nariz, né? Traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, a nossa pele, ela é uma camada aí protetora, né, junto com a camada mais externa, que é a epiderme. Então, a epiderme, ela é como se fosse a camadinha inicial da nossa pele aqui. E mais para dentro tem outras coisinhas aqui que vão ajudar aí a nos proteger contra várias coisas, principalmente contra infecções de bactérias. Então, por exemplo, aqui a gente vê que na verdade ocorreu aí um corte, né? Um corte pode ser qualquer tipo de corte. E nesse corte aqui ocorreu uma infecção, ou seja, as bactérias adentraram esse corte. Né? Querendo ou não, o corte ele funciona como se fosse uma porta de entrada para bactérias. Mas aí nós temos a ajuda dos nossos leucócitos, né? Os nossos leucócitos são células de defesa que vão matar essas bactérias, ok? Então, além das bactérias aí que adentram a pele e se encontram com os leucócitos para destruí-las, nós também temos outras estruturas que ajudam a nos defender. O nosso sistema respiratório ele tem um sistema de defesa bastante interessante, tá? Como por exemplo aqui, nas fossas nasais aqui, nessa parte do nosso nariz, por dentro, na parte interna, nós temos um sistema de muco e cílios. Para que serve esse muco e esses cílios? O muco é uma estrutura pegajosa que serve para, na verdade, grudar todo tipo de sujeira que entra aí no seu nariz. Por isso que, às vezes, quando a gente limpa o nosso nariz, sai aquela sujeira horrível, né? Aquilo ali tudo, na verdade, é muco misturado com sujeira. E naquele muco tá cheio de bactérias que todas foram filtradas pelo nosso nariz. E nós também temos no nosso nariz o sistema de cílios. Aqui dentro do sistema respiratório tem muitos cílios. Esses cílios eles vão servir para que, na verdade, tudo que entre aqui seja varrido para o meio externo. Então, o nosso sistema respiratório ele também conta com o espirro, por exemplo. O espirro ele serve justamente para você colocar algo que está entrando no seu organismo, ou seja, no seu sistema respiratório para fora. Então, quando você espirra é porque o seu sistema respiratório detectou algo estranho, algo que entrou no seu nariz ou entrou na parte interna ali de alguma cavidade do sistema respiratório.
Nós também contamos com o sistema de traqueia, que foram aquelas palavrinhas estranhas que eu falei ali na parte inicial. O brônquio, tá? Que é esse tubinho aqui, ó, que já vai adentrando o pulmão aqui. O bronquilo, tá? E mais aqui na pontinha, que não está descrito aqui nessa imagem, nós temos os alvéolos. Só, gente, que essas estruturas do sistema respiratório a gente vai trabalhar lá no 8º ano. Isso aqui já é uma outra questão, tá? Então, eu não vou ficar me adentrando muito, até porque a função dessa aula é só falar da defesa do sistema respiratório. Bom, se o micro-organismo conseguir ultrapassar a nossa pele, que é a primeira linha de defesa, ser atacado por glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Chegar ao nosso sangue. E aí, chegando no nosso sangue, eles ainda vão ser fagocitados. As bactérias que eu digo. As bactérias ainda vão ser fagocitadas. Então, ocorrendo esse processo de fagocitose, que eu vou explicar para vocês o que é, na verdade, o processo de fagocitose é um processo em que os nossos leucócitos comem as bactérias. Só que a gente não fala, os leucócitos vão comer as bactérias. A gente não fala isso. A gente fala, os leucócitos vão fagocitar as bactérias. Então, como é que funciona esse processo de fagocitose? Então, nós temos aqui, ó, a nossa pele. Eu fiz essa camadinha aqui inicial, então essa camada inicial aqui, ela é a nossa pele, tá? E aqui, no caso, já é dentro do nosso corpo, que seria como se fosse a parte interna mesmo, tá? A pele seria esse iniciozinho aqui. E aí, vamos supor que um ferimento se abra lá na sua pele, e aí uma bactéria entra através dessa barreira aí que é a pele. E aí a primeira coisa que vai acontecer, né, é que a partir do momento que essa bactéria entrar em contato com o seu corpo, automaticamente os macrófagos vão fagocitar, ou seja, vão engolir, comer essa bactéria. E depois, em seguida, vão destruir ela, tá? Ó, aqui a gente vê o desenho, né? Aí no caso do leucócito comendo a bactéria, uma coisa toda bonitinha, mas aqui a gente vê a imagem real e consegue comprovar tudo isso. Então, essas coisinhas aí mais escuras, que são esses bastonetezinhos que ele tá apontando aí, são bactérias. Tem várias aí, na verdade, né? E aí você consegue ver o leucócito fagocitando elas, tá? E comendo elas, na verdade. Quando eles comem, vocês podem perceber que logo em seguida eles destroem elas, ó. Tá? Então, esse processo aí que eu quis falar para vocês, é um processo de fagocitose. Então, a outra linha de defesa é a produção de anticorpos, que a gente já estudou, tá? Isso foi uma coisa que a gente já aprendeu. Então, quando as defesas naturais não são suficientes, ou seja, quando acontece tudo isso e mesmo assim o seu organismo acaba adoecendo, apesar de que o seu sistema imunológico está tentando te ajudar, aí vai vir o quê? Os antibióticos, as vacinas e os soros terapêuticos, que é uma coisa que eu já expliquei, que vão servir para tentar aí, fazer com que o micro-organismo invasor não se sobressaia. Então, nós temos aqui a nossa pele, que contribui para que essas bactérias não adentrem o nosso corpo. Mas, em alguns casos, há a questão de ferimentos, as bactérias entram e aí são produzidos os anticorpos para tentá-las destruí-las, ok? Bom, as bactérias, aquelas que causam doença, a gente chama de bactérias patogênicas. Elas são transmitidas de diversas maneiras. Qual é essa forma de transmissão?
Gotículas de saliva é um processo que pode transmitir doenças como tuberculose, lepra, difteria, coqueluche, escarlatina, pneumonia, meningite. Então, todas essas doenças aí são causadas por bactérias. Então, só o simples fato de você estar falando com uma pessoa que tem todas essas doenças aí, né, e você não perceber que essa pessoa tem esse vírus, não, desculpa, essa bactéria, ela pode passar para você, tá? Assim como também os vírus. Mas olha só, gente, você pode perceber que o vírus HIV ele não é tão simples de pegar só de você conversar com a pessoa. Isso não tem nem lógica. Mas olha só, é mais fácil você pegar todas essas doenças aqui, tá? Do que pegar um HIV, por exemplo. A não ser que você não use um método preventivo realmente contra o HIV, que é o uso do preservativo. Bom, existe também a transmissão de bactérias através de alimentos contaminados, água contaminada ou objeto contaminado. E uma das bactérias aí que na verdade podem ser transmitidas são as bactérias que causam disenteria, bacilar, tétano, tracoma, leptospirose, cólera, febre tifoide e o botulismo. Além dessas outras, também existem as bactérias que são transmitidas pelo contato sexual, ou seja, sem o uso de preservativos, que é a gonorreia e a sífilis. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a leptospirose e a gente vai falar também sobre como ela é transmitida e também algumas formas de prevenção. Então, espero que todos tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.